Oi, gente, boa tarde. Eu demorei um pouquinho essa semana. Semana passada eu não postei nenhum vídeo e essa semana tô atrasada, né? Demorei um pouquinho, mas não é por nada não. Já já vem umas novidades bem bacanas por aí. Hoje eu quero falar com vocês sobre a parte emocional, sobre o que te faz mal ou sobre o que te faz bem. Na real, é o teu estado mental que te faz mal. Eu vou dar um exemplo bem prático para algumas pessoas entenderem. É natural comer alguma coisa e esse alimento às vezes ele nos faz mal, ele nos causa azia ou refluxo, alguma coisa do gênero. Até tem um ditado que diz que não é tudo que entra pela boca do homem que faz mal, e sim tudo que sai pela boca, a nossa palavra, né? Lógico que a nossa palavra tem muito poder, mas você pode observar que quando vai te dar uma azia, ou quando vai te dar um refluxo, ou quando vai dar algum problema causado por comida, até uma contaminação, alguma coisa. Ai, mas eu fui lá e comi uma maionese e deu uma salmonela. Tem 1000 pessoas no restaurante, deu em 10 e várias outras comeram. Por que só deu nessas 10 e nas outras não deu salmonela? Não deu nada. É interessante, né? Isso diz muito respeito ao estado emocional, mental dessa pessoa. Por que ela atraiu essa salmonela? Por que ela pegou? Por que as outras não pegaram e sim essas pessoas pegaram, né? Então, o que eu quero é que assim, a linguagem do corpo, o nosso corpo ele fala conosco todo momento. Ele acusa, ele dá sinal vermelho, ele dá sinal verde, né? Por exemplo, quando eu converso com uma pessoa, pelo formato do corpo e não pelas atitudes da pessoa, a gente consegue entender quem é ela no coração. Tem a questão da fisionomia, que dá para ler muita coisa também, que é um estudo bem bacana. E tem a questão do formato do corpo. E pelo formato do corpo, eu consigo identificar como ela é e o que ela vai ter de doença, sim ou não, no futuro, se não mudar as crenças limitantes dela ou a forma de sentir e pensar dela. É algo bem bacana isso. Eu em breve vou ministrar um curso sobre a sistêmica do corpo, né, que é o formato do corpo, a sua personalidade quanto ao formato do corpo. Quem são vocês? Quem é você? É um cursinho bem bacana e eu vou estar anunciando ele não essa semana, mais tarde. Se bem que eu já fiz um pré-anúncio agora, né? Mas ok. Então, o que eu quero falar para vocês? Às vezes a gente atrai coisas, acontecem coisas pela nossa criação, pelo que está no nosso inconsciente, pelo que está nos nossos 95% pensantes. Gente, ninguém tem culpa. Nós tivemos uma criação de pai e mãe. O nosso papai e a nossa mamãe teve uma infância, o nosso vovô e a nossa vovó. Então, se você for olhar, você vai ter que ir lá atrás e você não vai achar culpado, porque não existe culpado. O que a gente tem que fazer aqui agora? Perdoar o pai e perdoar a mãe. Por exemplo, se hoje você está com 35, com 28, com 40 anos e está com dificuldade de ganhar dinheiro, poxa, não é para ser assim, né? O dinheiro ele é para fluir do jeito que a gente acha bacana. Quando você está com falta de verba, quando o dinheiro não gira e quando não entra como você quer que entre, eu vou entender que você está com algum probleminha com o pai. Porque o dinheiro ele é energia yang, ele é o masculino. Então, pelos meus estudos e pela linguagem sistêmica, pela sistêmica do corpo, eu entendo que você está com um problema com o pai. Por exemplo, uma pessoa que é gordinha, que não consegue perder peso nunca. Em primeiro lugar, ela não tem foco, porque se ela tiver foco, algum resultado a pessoa vai ter. Mas, no total, a gordura, ela tem energia yin, ela é mamãe. Então, quando a pessoa tem muita gordura, dependendo da parte do corpo, porque cada parte quer dizer alguma coisa diferente. Então, quando você é gordinha num geral e nunca consegue emagrecer, a gente vai identificar aí vários fatores. É óbvio, eu tô pincelando num geral, gente. Eu vou entender que você tem problema com a sua mãe. Aí, muitas pessoas que estão me ouvindo agora vão dizer assim: ai, Kátia, mas eu não tenho nenhum problema com meu pai, eu não tenho nenhum problema com a minha mãe. Inclusive, meu pai já faleceu, minha mãe já se foi. Ou eu sempre tive um relacionamento muito gostoso com eles. Gente, eu tenho certeza que sim, mas eu não estou falando da proporção consciente, eu estou falando da proporção inconsciente. Por quê? Quer queira, quer você não queira, o seu inconsciente hoje, não importa a idade que você tá, depois dos 14 eu tô falando, porque abaixo é outra coisa.
tá? Nada pertence à criança, nada pertence à criança. Isso eu posso estar dando uma explicaçãozinha básica nesse vídeo aqui. Então, depois dos 14, a gente vai entender quais foram as suas faltas na infância. Você tem 28, eu estava comentando, vamos puxar a questão do dinheiro. Você tem 35 anos e o dinheiro não está fluindo, você manda currículo e ninguém te chama, tá difícil, ninguém te emprega, o negócio não vai. Vamos perdoar o pai. Sim, tem que perdoar o pai e tem que ser com compromisso. Não pode ser assim, eu vou tentar. E também não pode perdoar o pai porque está sem dinheiro. Tem que perdoar de coração. Vamos pensar no perdão, depois o resto vem. Em todas as minhas palestras e todos os meus cursos, a primeira coisa que eu peço é vamos perdoar o pai e a mãe. Porque tem muita coisa aí no inconsciente que está perdido que a gente não sabe. E aí entra aquela questão, mas eu sempre dei muito bem com meu pai e minha mãe. Aí eu vou perguntar assim pra ti. Você sabe como estava o coração da tua mãe e do teu pai quando você estava com 1 ano e 8 meses? Você tem alguma lembrança do que aconteceu nessa época? De 2 a 4 você já começa a ter algumas lembrancinhas, mas num total, você lembra do que aconteceu? Você não lembra, mas o teu inconsciente vai lembrar. Na criação, gente, assim, eu quero que vocês entendam que ninguém tem culpa. Porque assim, esse é um estudo bacana, ele está sendo apresentado agora e cada vez ele está entrando mais, inclusive em algumas escolas, tá? Como eu já falei, a teoria dos setênios, ela já está sendo passada em São Paulo, em algumas escolas, e eu achei fantástico. Já a gente entra com as fases de criação, né? De 0 a 2, de 2 a 4, com calma. Eu acho que o pessoal vai se conscientizando mais. Mas enfim, por exemplo assim, vamos pegar uma moça que ela é gordinha e ela é obesa, ela não consegue emagrecer. Eu consigo identificar nela, no inconsciente, é claro, gente, é no inconsciente, que ela teve problema do 0 a 2 anos. De 0 a 2 anos, ela teve problema com a mãe dela. Então ela vai ter que fazer a oração do perdão para a mãe. É um dia pai, um dia mãe, um dia pai, um dia mãe, sempre com compromisso. Aí a pessoa vai fazer a oração do perdão e ela vai dizer assim para mim, não deu certo. Aí eu vou perguntar, você sabotou? Porque existem os mecanismos de defesa do inconsciente e existe a sabotagem. Isso aí você vai pensar assim, eu vou matar esses 90 dias de oração do perdão, vai dar tudo certo. Que bom, eu acredito que sim e tem que ser assim. Mas às vezes acontece a autossabotagem, é um mecanismo de defesa. Às vezes tem um porquê da pessoa estar sendo gordinha, né? Ou gordinho. A pessoa está atraindo atenção, ela está atraindo algumas coisas de outras pessoas que ela quer manipular. Mas no total, a gordura é probleminha com a mãe. Então vamos perdoar a mamãe para resolver essa questão aqui. Se você fizer bonitinho e certinho, não tem por que não dar certo. Ele demora 90 dias, é óbvio, é todo um processo pro teu cérebro, pro teu inconsciente entender, né? Que tem que perdoar a mamãe, que tem que perdoar o papai. Tem muita gente pensando assim, a Kátia é louca. Gente, eu acho que é questão de tentativa e funciona. Funciona porque eu mesma sou o meu próprio laboratório. E eu fiz e deu certo, sim, e dá certo para todo mundo que faz com compromisso. De novo eu falo, em todas as minhas palestras eu explico isso. Agora a gente volta lá para a questão do dinheiro que eu tinha falado. Você está com 35 anos, não está conseguindo, está entregando currículo, ninguém chama, ninguém pega para trabalhar, o dinheiro não está fluindo. Vamos perdoar o papai. Ali é algum problema com o pai que ficou lá na sua infância, lá atrás, né? Vamos lá. Pega uma criança de 4 a 6 anos. A criança de 4 a 6 anos, ela já entra atualmente mais cedo, porque é sempre mais cedo, né? A criança, ela entra na fase fálica. O que é a fase fálica? A fase fálica, ela está descobrindo o corpinho dela. Ela está descobrindo as zonas erógenas, as zonas de prazer. Então, de 4 a 6 anos, a criança não pode dormir com o papai e mamãe de nenhuma maneira, porque ele vai gerar um adulto com problemas. Vai gerar um adulto com vários problemas, porque assim, como ele está descobrindo as zonas de prazer dele, se ele está dormindo com a mãe ou com o pai, ele vai querer, assim, ele pode se excitar por alguma coisa. Aí quando ele crescer lá, ele vai ter problema com a namorada dele, ou ele vai introjetar a mãe, ou se for menina, o pai. Então tem diversas coisas que vão acontecer após os 14. Então assim,
A criança, ela, após os 3 anos e meio já, ela tem que dormir sozinha. Não pode dormir com a mamãe. Ah, mas o meu marido viaja, eu durmo com meu filho. Gente, não pode. Isso vocês podem falar com qualquer psicólogo. Isso não sou nem eu, é Freud. Vamos lá. Não é nem comigo o caso, tá? Não pode, porque também vocês vão gerar adultos dependentes. Já pensou, você tá com um filho em casa com 30, 35, 40? Tem muito. Óbvio que cada caso é um caso, mas tem muita coisa que acontece. Nas minhas palestras, eu dou tudo dissecadinho, bonitinho, o que acontece em cada fase, o que pode acontecer após os 14 anos, como é que o adulto pode desenvolver a sexualidade dele. Por exemplo, mais um exemplo que eu acho bacana. A menininha tá lá com 4 anos, com 3 anos e meio, tem uma onda que o pessoal gosta de dançar funk, principalmente as meninas. Óbvio que não tem maldade nenhuma, é óbvio, porque a criança gosta do balanço, gosta do ritmo. Ela vai lá olhar a TV, a mulher tá rebolando a bunda na TV, ela vai lá e vai fazer igual. Gente, a dança do ventre, quando a gente mexe o quadril, ele serve para alguns desbloqueios sexuais. E de 4 a 6 anos isso não tem que acontecer. Tem que segurar essa parte até os 14 anos. Depois dos 14 anos, quando começa a adolescência, desenvolve a puberdade, blá blá. É depois dos 14. De 4 a 6 anos não tem que ativar sexualidade nenhuma. Porque a menininha que vai estar lá rebolando na frente da TV e todo mundo aplaudindo na frente da TV, ela vai entender, é lógico, gente, que é inconsciente. Ela vai entender no inconsciente dela que quando ela chegar no 14, rebolando a bunda, ela vai conseguir o que ela quiser. Então tem uma distorção, né? A gente não sabe como a criança vai interiorizar. É por isso que acontece tanta coisa na fase adulta que não tem explicação. Ai, a minha filha é assim, mas eu sempre dei uma boa educação para ela. A mesma coisa o menino, né? Você pega o menino ali, gente, esse é só um exemplo, e é um vídeo rápido que eu tô fazendo, é só um exemplo, tem vários exemplos, tá? Eu vou abrir uma palestra só com esse tema de pais e filhos, de educação de pais e filhos, tá? Para vocês entenderem bem o que eu tô falando. De 0 a 2 anos é uma fase, de 2 a 4 é outra, de 4 a 6 é outra, de 6 a 8 é outra, até fechar os 14 anos. Vocês vão entender bem como isso acontece. O menino, por exemplo, ele tá com 5 anos e meio, com 6 anos, ele tá tocando, ele tá se tocando, ele tá descobrindo, é normal, ele está descobrindo as zonas erógenas dele. Normalmente, eu não falo por todo mundo, mas a grande parte das pessoas, elas vão xingar o filho, elas vão dizer assim: Joãozinho, o que você tá fazendo? É feio, tira a mão daí, né? Ou a mãe que não deve deixar 2 crianças sozinhas no banheiro, não deve tomar banho pelado com o filho, porque os pais, eles fazem isso tranquilamente, é óbvio, eu entendo isso, mas não é legal que façam isso, porque vai dar problema depois dos 14 anos. Aí o filho fulano vai ser pervertido, ou ele vai se apaixonar por pessoas que só fazem tal coisa e não sabe por quê, ou o sexo nunca vai ser bom, ele vai precisar ter várias mulheres. Então, assim, tem milhões de explicações, tá? Cada fase tem milhões de explicações. Isso eu só consigo dar em palestra, então isso é só uma pincelada que eu tô dando. Vamos voltar pro menininho lá de 5 anos e meio que tá se tocando. A mãe vai xingar o filho, é natural, né? Imagina, não pode fazer isso. O que é isso? O filho ali, ele vai ficar com um problema, mas é automático. Lógico que ele não vai mais fazer, mas vai ficar guardado no inconsciente dele. Vai dar problema depois dos 14, tá? Porque ele foi barrado na sexualidade dele, não pode. Então tudo que não pode, ele vai querer fazer depois. E pode te gerar, mamãe, vocês, pode gerar alguma incomodação. E pode gerar outras coisas também. Como eu falei, esse é só um exemplo. Então o que é ideal fazer? Tanto para a menina que está dançando, não dê cavalinho de pau para a menina nem pensar. Mamãe, não faça isso, tá? Então, o que é bacana fazer com o filho que você pega se tocando, ou com a menina que está toda feliz ali dançando? Troca um prazer pelo outro. Não poda na hora, não xinga. O que seu filho gosta de comer? Chocolate, sorvete, passear no parque. Então, pega um ponto que seu filho gosta muito e diz assim: Joãozinho, ó, você pegou ele lá se tocando, não é bacana, não é legal. Você diz assim: Joãozinho, vamos tomar um sorvete? Na hora ele vai parar
E entenda o que aconteceu com a cabeça dele. Ele trocou um prazer pelo outro. Então o sexo, o amor, o ato sexual após os 14 vai ser algo normal. Não vai assim, não tem que ser proibido para ser bom. Ele vai enxergar de uma maneira bacana. Só que assim, gente, se aconteceu uma vez só isso aí, já ferrou o inconsciente da criança, tá? Se a mãe chegou, bateu no filho, se a mãe chegou, xingou o filho de uma forma muito forte, muito ríspida, já vai gerar um probleminha ali após os 14. A gente não vai ver agora, vocês veem depois quando ele cresceu, nas atitudes dele. E aí muita coisa você não vai entender por quê. Então, não se culpem por nada, pelo amor de Deus, não se culpem, porque tudo tem jeito, tudo tem terapia. Hoje em dia nós temos vários tipos de terapias bacanas. Para quem passou dos 14, né? Para quem quer fazer, tem a oração do perdão, que ela super funciona, mas de novo eu falo, ela tem que ser feita com muito compromisso e com fé. Você vai fazer confiante, você vai fazer, vai fechar o olho, vai pensar no pai, vai pensar na mãe, né? E vai fazer a oração do perdão por 90 dias, um dia para o papai e um dia para a mamãe. Se alguém quiser saber mais, se alguém tiver alguma dúvida, por favor, escrevam. O meu e-mail é katiazanqueteoficial@gmail.com. Como eu falei a princípio no vídeo, eu fiquei um pouco uns dias fora, mas estão vindo novidades aí, tá certo? Eu já vou anunciar, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Sei que muita gente não vai concordar, é normal, mas sei que muita gente vai escutar. Qualquer dúvida, qualquer coisa, por favor, mandem um e-mail que eu irei responder com o maior prazer, e em tudo que eu puder ajudar eu estarei aqui, com terapias. Eu não sou terapeuta, mas eu conheço pessoas maravilhosas que são terapeutas de PNL, que é a programação neurolinguística, né? De regressão. Às vezes a gente tem algum probleminha que é lá do útero da mamãe que é detectado, né? Ou quando a gente é bebê, a mamãe passa para nós por eletromagnetismo alguma frustração com o papai. Quando a gente cresce, isso pode vir à tona e a gente não sabe por quê que tem certo defeito ou que tem alguma coisa que não gosta, a pessoa não consegue mudar, né? A resposta às vezes está lá no finalzinho da gravidez da mamãe ou está no início, logo depois que você nasceu. Como é que estava o coração da sua mãe, né? O que ela estava sentindo naquele momento que passou para você? Então, gente, assim, fiquem felizes, muito feliz, porque tudo tem jeito, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou fazer o vídeo da próxima semana, que cada semana as pessoas me pedem algo diferente para postar, tá? Então eu já tenho 2 temas, mas num desses temas eu vou estar falando sobre o setênio, sobre a forma de criação de 0 a 2 anos, o que é, por que tem que ser assim, como é que funciona. Então eu espero que vocês gostem, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de semana. Beijo!